E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente no canal, começando aqui o ano de 2026 com uma proposta aqui um pouco diferente, talvez, como eu comento, né? Vou procurando utilizar esse canal aqui para eu poder falar de coisas que vêm à minha cabeça, né? Ser um espaço realmente mais pessoal aqui e mais poder falar, né, de todos os temas que me vêm à cabeça aí, né? Seja como eu gosto, né, de tecnologia e também espiritualidade, né? Então, é, eu vendo, né, aí os influenciadores que eu acompanho pela internet aí, me veio a ideia de repente, de poder falar sobre comentários, né, bíblicos aí, né, de repente, assim, ter o hábito aí de fazer leituras bíblicas aí diariamente, né, até terminar, né, conforme, né, ler diariamente aí trechos e aí me veio a ideia de repente de registrar isso, né? Fazendo de repente aqui alguns comentários, alguns questionamentos pessoais, né? Sobre os temas, né? Sobre os capítulos aí que tem na Bíblia, né? Nas Bíblias e tal. E eu acho que isso é uma coisa bacana, né? E despretensiosa também, né? Porque eu sou apenas um cristão, né? Não sou teólogo e não é a minha intenção aqui querer, né, gerar qualquer tipo de polêmica ou querer ditar o que é uma verdade ou não, né? Quando você se propõe, acredito assim, a comentar, né, sobre questões de espiritualidades, né, e até envolvendo, né, comentários bíblicos aí, pode ser que gere algum tipo de né, atrito e tal, mas não é minha intenção, né? Minha intenção é ter a humildade de seguir aquela linha, né, filosófica de a gente entender que a gente é ignorante, né? Então a gente saber que a gente, quando você sabe que você não sabe tudo, isso te dá um alívio, entendeu? Então não é que você não saiba de alguma coisa, mas é aquela ideia que quanto mais você vai aprendendo coisa, você vai sabendo que você não sabe nada, né? Então eu sou muito dessa linha, né? E é por isso que eu até gosto de poder realmente questionar, né? Quando vem, né, essa necessidade de se questionar as coisas, eu acho que sempre acrescenta, né? Porque todo mundo tá vivendo, todo mundo tá aprendendo, né? Então a gente observa na história aí de geração em geração é, questionamentos necessários e válidos, né? É, até pegando, por exemplo, né, um questionamento, uma coisa que me veio à cabeça, né? A gente sabe da influência, né, da Igreja Católica na história, né? É um fato histórico registrado, né? Não tem como negar isso, né? Não é uma questão nem de demonizar, né, o que aconteceu no passado, né? Mas a gente não pode negar a realidade, né? O ser humano é capaz de fazer muitas atrocidades uns para com os outros, né? Acho que isso até é muito retratado na Bíblia mesmo, né? Então a gente vê isso na história da humanidade. Nesse sentido, a Igreja Católica, a gente é, viu muitas coisas, né? Aquela ideia da cobranças de indulgência, né? Então, esse tipo de coisa, em algum momento, depois que a imprensa lá de Gutenberg se popularizou e deu liberdade para as pessoas ler e fazer a sua própria interpretação da Bíblia, né? Começou a fazer, né? Questionar, né, a igreja e ver que tinha algumas coisas ali que não eram realmente cristãs, né? Então, acho que nesse sentido, né, a ideia não é à toa. Depois você teve um movimento protestante e tal, e aí você vai ter muitas Bíblias fazendo interpretações, e cada um com seus comentários, aquelas coisas e tal. Acho necessário, né? Acho uma coisa positiva, né? Sempre a gente poder. Acho que quando você tem questionamento sobre as coisas, acaba sendo uma coisa aí, né, positiva, né, para todos nós, né? Mas sem pretensões aqui, como estou comentando aqui, apenas mais um ser humano na face da Terra aqui, único, né? Filho de Deus como cada ser humano na face da Terra aí, fazendo aqui meus registros aqui, né, me dá vontade aqui, que eu acho bacana de poder fazer, compartilhar e vamos que vamos, né? Enfim, gente, esse aqui é um primeiro vídeo que mais introdutório, né? Então acho que com o tempo as coisas vão ficando até mais fluídas aí, mais talvez dinâmicas, né? Estou gravando aqui no celular, de repente talvez eu venha, de repente em algum momento
pensar em fazer alguma coisa aqui um pouco mais elaborada, né? Mas a ideia também, como eu sempre falo, ser o máximo de espontâneo, sem muito roteiro aqui. E vamos vendo, né? Bom, gente, já não é a primeira vez, né, que eu leio, no caso, a Torá, né? Que é os 5 primeiros livros aí, né, da Bíblia, né, o Pentateuco. E como eu comentei, né, que a ideia é que de repente, como de tempos em tempos eu tenho o hábito de procurar ler, reler, né, a Torá, vou procurar fazer aqui não a leitura, né, porque eu acho que até isso também se encontra aí eu acho que é bacana que quem se propõe a fazer a leitura, né, fazer por si próprio, né, mas, né, já tem muita gente aí fazendo esse tipo de leitura, né, em vídeo aí, muito canais de YouTube aí e tal, né, ou até mesmo gente, né, fazendo os comentários mesmo também no YouTube tem, né, e talvez o que eu estou propondo fazer vá um pouco nessa linha de repente de fazer os comentários em cima, né. Mas pois bem, né? Eu me considero, se vocês viram alguns vídeos meus para trás aí, eu sempre procuro me declarar como cristão, né? Eu fui criado aí na Igreja Católica, né? Mas nunca frequentei assim o mundo evangélico, né? Muito raramente, sim. Tipo, eu tenho amigos, né, que são familiares assim também, né? Mas eu só procuro simplesmente me definir como cristão, né? Que até nessas questões de questionamentos, como eu falo, uma coisa que eu tenho para mim, a ideia é assim, que Cristo quis dizer uma única coisa só. Ele não, né, eu sempre fiquei me questionando algumas vezes, né, nessas questões de espiritualidade, de religião, né? Sempre fiquei pensando assim, por que tem muita denominação, né? Por que tem muita ramificação dentro, né, né, dentro do cristianismo, né? Então você vai ter protestante, você vai ter adventista, católico, enfim, você vai ter uma infinidade, mas eu sempre fiquei me perguntando assim, peraí, mas quando qualquer pessoa vai falar alguma coisa, você não fala uma coisa querendo que ela seja interpretada de 1000 formas. Quando você fala uma coisa, você quer que aquilo tenha uma clareza, uma única coisa, né? E às vezes, de alguma maneira, às vezes eu fico vendo essas muitas denominações pegando, né, ali os ensinamentos de Cristo e às vezes eu fico sempre ficando com uma impressão de como se cada um ficasse tentando puxar a sardinha para um lado, sabe? Isso é uma coisa, eu acho que muito errada, porque no final das contas é aquela ideia, né? Cristo falou uma coisa, ele quis dizer uma única coisa. Ele não quis dizer várias coisas com uma única coisa que ele fez. Então, cada um parece que foi meio que interpretando ele do seu jeito, pá. Então, por isso que às vezes a gente até vê conflitos, né, entre próprios cristãos, né, assim, os próprios cristãos. Mas, enfim, né, eu me defino como cristão, né. E eu optei, né, porque antes de comprar, né, a Torá, eu pensei comigo sobre qual, né, Bíblia que eu ia comprar, por onde que eu ia, né, iniciar. E eu escolhi, né, no caso aqui, a Torá mesmo da editora Sefer, né, porque eu comecei, né, a pensar comigo, raciocinar, e até com o tempo eu penso em comprar outras, né, também ver, né, outras interpretações ali, aquelas coisas e tal, né. Mas eu optei porque eu vejo muito aquela ideia, né, de que Jesus era judeu, né. Então, se você para pensar que, né, eu acho que faz sentido você, de repente, ler e entender, né, todo o contexto, né, da época, né, que ele viveu né, atrás da origem, da base, as coisas que ele falava, né, os ensinamentos judaicos de onde ele veio, né? Então, eu acredito que, no caso, quando a gente faz um pouco dessa reflexão, me vem particularmente assim a ideia de, então deixa eu ir no mais próximo do original, porque era de onde que Cristo foi, né, pegou ali a base ali, né, de muito do que ele passou, né? E eu vejo essa base, assim, essa origem, no caso aqui, né, na Torá, né, hebraica e tal, e enfim, né? Então é mais nesse sentido assim que eu optei aqui por né, fazer essas leituras. E aqui dando uma folheada aqui, né, rapidinho aqui na Torá, uma coisa que eu acho bacana é realmente, né, todo esse relato
realmente, né, de reflexões, né, que essa edição que traz, né, e, né, procurando realmente ali, né, dar todos os detalhes ali né, de contextos, né, da visão, né, judaica, né, ali. E uma das coisas que eu acho mais bacanas realmente no caso aqui da Torá é as notas de rodapé, né? Eu acho que esse que é um grande ponto, né, que eu gostei muito, né? Porque como eu comentei, né, como eu gosto de questionar, né, muitas das coisas, né, muitos dos meus questionamentos nas notas, né, de rodapé vem aí com muitos comentários, né, com muitas interpretações que dão uma luz assim para questionamentos, né, que sempre me vieram aí à mente, né. Enfim, né, esse vídeo aqui tá ficando talvez muito comprido, né, vou me esforçar aqui para ele não virar de meia hora, porque não é essa a intenção, né, de repente, por esse ser um primeiro vídeo, talvez ele fique um pouco mais comprido, e quem tiver paciência de chegar até o final aí, agradeço pela atenção. Mas, enfim, né, como eu comentei, né, a minha ideia é ir lendo, né, pelo menos assim, um capítulo por dia né, trazendo aqui os meus questionamentos, as minhas reflexões, né. Já estou no segundo capítulo, né, então esse primeiro vídeo meu aqui também não é, né, já seguindo a regrinha que eu estou me propondo aqui a fazer comentários sobre os capítulos específicos que eu venho a ler no dia, e vou procurar também ter a disciplina de fazer ao menos um por dia, mas também não vou garantir, mas que venha a ser um por dia, talvez eu faça um dia, falte no outro, enfim, mas vou procurar trazer aqui com regularidade, né, aqui, a proposta, né, de ler e fazer algum vídeo diário aqui, né. Mas enfim, né, para fazer aqui um fechado, né, na proposta aqui, que eu gostaria de trazer, né, falando, né, comentando, né, sobre, né, as notas de rodapé que procuram explicar, né, as passagens aqui do Gênesis. Uma das coisas que eu achei muito interessante é, por exemplo, eles procuram aqui explicar, né, a questão das datas, né, quando se fala lá, Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez tal coisa e tal, descansou no sétimo e tal. A gente às vezes fica, né, pensando, né, pô, cara, como que é esse cálculo, né, e a gente às vezes que procura também se respaldar na ciência para explicar, né, outras questões, assim, né, espirituais, né, aquela coisa, fazer esse link, né, faz parte, acho que é uma coisa saudável, faz parte, né, acho que tudo tem sua conexão, né. Então aqui eles, por exemplo, nesse sentido aqui, eles falam, né, como tem, né, até no trecho do Salmo, né, Salmo Davi 90, né, 4, que fala, né, que para Deus né, nossos dias são nada, né, então, tipo, um dia pra gente é tipo, o que a gente considera como um dia, para Deus como fala aqui, né, pois 1000 anos em teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vírgula noturna, né, então, assim, esse tipo de referência, esse tipo de explicação, eu acho muito bacana, né, que se traz aqui, né, e como eu comentei, né, eu tô já no segundo capítulo, e nas notas do segundo capítulo me vem né, um questionamento, assim, que eu já me peguei também, né, a fazer sobre essas questões de espiritualidade, né, por exemplo, né, que existem linhas, né, espirituais, assim, que pregam o veganismo, né, eu acho que em alguma medida, quando a gente vai se aprofundando, vai estudando sobre espiritualidade, a gente se questiona, né? Então, de fato, tem muita linha que prega ali né, algum veganismo, ou não comer carne vermelha, aquela coisa, né? Na própria cultura judaica, você tem toda uma questão realmente aí com alimentação, né? Mas aqui na Bíblia mesmo comenta, né? Assim, tem um ponto, né, num momento aqui que Deus fala, né, que criou, né, ali né, as plantas, né, que no começo, né, as plantas eram feitas né, de alimento para o homem, né, mas nas notas de rodapé mesmo depois explica, né, que você vai
ver as referências em outros pontos, né, da Bíblia que no começo realmente assim, né, Deus orientou para a gente comer, né, as plantas, né, as verduras, aquelas coisas e tal, mas num outro momento ele autorizou que a gente comesse os animais, né. Aí tem toda essa coisa, né, como fala assim, né, você vê na cultura judaica mesmo, né, de respeito aos animais, né, de ter esse tipo de relação assim, tipo sagrada, né, com o alimento, né. Então eu acho que isso é uma coisa que alivia muito, de repente, esse questionamento que a gente tem em cima do veganismo, né? Olhando para o veganismo pelo lado espiritual das coisas, né? Então eu acho isso que até eu vejo, de repente, isso até também com relação, em alguma medida, na cultura japonesa, né? Que lá eles têm esse hábito muito, né? De agradecer, né? Antes de se alimentar, né? Eles falam itadakimasu, né? Tal, agradecem ali pelo alimento, né? E, e uma coisa que eu acho bem bacana, né? Eu vou procurando fazer esses links, né? Observando essas coisas que me vêm à mente. É, essa coisa, esse hábito que a gente vê muito assim, na cultura japonesa, né? Por exemplo, eu vejo muito como um hábito de uma pesquisa científica, né? Que um outro japonês fez lá, né? O Emoto, né? Eu não lembro o nome completo do cara lá, mas o Emoto, acho que é o sobrenome dele, né? Que fez aquele experimento, aquela pesquisa com plantas, né, e com alimentos, né, em que você e com água, né, que a pessoa se você ficar emitindo, né, ali palavras positivas ou negativas para as plantas, para o alimento, ela tinha uma reação, né, ou para a água, né, ele filmou lá, bateu as fotos e viu como que ficavam as moléculas, né, desses alimentos, ali, os aspectos. Então, quando você emitia coisas positivas ali, ficava uma coisa saudável, ficava uma coisa positiva. E quando você ficava emitindo alguma energia negativa para o alimento, você via realmente ali que apodrecia mais rápido, ficava com um aspecto ruim, aquela coisa e tal, né? Então isso parece misticismo, parece alguma coisa meio assim tal, mas você vê que tem um fundamento ali, tem alguma coisa ali científica ali que faz a gente fazer esse tipo de conexão com questões mesmo assim espirituais mesmo, né? De olhar esse aspecto né, de a gente ter cuidado com o que a gente está emanando, né? Então, por isso que eu acho até bacana, interessante de ver isso com relação à questão né, da alimentação, né? Então, eu acho que assim, como, né, olhando assim pelo aspecto bíblico, né, tipo, a gente pode se alimentar, né, de animais, né, mas é bacana a gente ter essa relação sagrada de agradecimento, né, de repente ter um ritual ali de quando você está, por exemplo, produzindo ali, fazendo o seu almoço, sua janta ali, procurar fazer com amor, procurar fazer colocando energia positiva ali e tal, né? Até principalmente assim, quando tem animal envolvido ali, né, na alimentação, acho que é uma referência aí bacana e que me vem, né, à cabeça aqui para fazer esse tipo de comentário, puxando, fazendo esses links aqui com esses tipos de comentários aqui que eu consigo puxar aqui da Bíblia, né? Da Torá aqui no caso, né? Mas enfim, gente, enfim, eu acho que deu para pegar aqui um pouco do espírito do tipo de comentário aqui que eu venho a querer puxar, querer trazer aqui para vocês. Esse aqui é um primeiro vídeo, né? E vamos que vamos, né? Como comentei, a ideia é ter alguma regularidade aí diária e sem pretensões, como falei, que é um espaço pessoal mesmo, assim, que para fazer aqui meus testes aqui até de produção de conteúdo, ou de coisas realmente, né, um espaço pessoal mesmo para falar coisa que me vem à cabeça aqui. Espero que gostem aí, muito obrigado pela atenção de todo mundo aí até o momento, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, beleza? Então, tchau, tchau e valeu!